Antes de entrarmos em oração, é necessário aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus nos examine. A mente humana é como um campo em constante construção. É ali que nascem os pensamentos sobre o futuro, os medos escondidos, os desejos silenciosos, os planos que fazemos e as preocupações que insistem em nos acompanhar. Poucas pessoas conseguem de fato descansar a mente. Ela está quase sempre trabalhando, revivendo o passado ou tentando controlar o amanhã. A Escritura nos lembra que nada do que acontece dentro de nós passa despercebido aos olhos do Senhor. Em Hebreus 4,13 está escrito que nenhuma criatura está oculta diante de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Isso inclui nossos pensamentos mais íntimos, aqueles que ninguém mais vê. Se tudo o que você pensa fosse projetado diante de você agora, isso traria paz ao seu coração ou despertaria vergonha? Seus pensamentos refletem o caráter de Cristo ou revelam desejos que foram alimentados sem vigilância? A Bíblia ensina com clareza que a vida interior molda a vida exterior. Em Provérbios 23:7, lemos que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Aquilo que ocupa sua mente, mais cedo ou mais tarde, definirá suas palavras, suas atitudes, seus hábitos e o caminho que você seguirá. Por isso é indispensável fazer perguntas honestas diante de Deus. Por que eu penso dessa forma? Esse pensamento concorda com a palavra ou se opõe a ela? Ele glorifica a Cristo ou fortalece a carne? Esse chamado não é um convite à perfeição, mas à cooperação com o Espírito Santo. Pensamentos surgem, muitas vezes sem aviso, mas você não é obrigado a hospedá-los. A palavra nos orienta, em 2 Coríntios 10:5, a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa discernir, confrontar e decidir o que permanece em sua mente. Muitos lutam contra pensamentos impuros, ansiedade ou culpa. Oram e citam versículos, mas ao mesmo tempo continuam alimentando a mente com conteúdos que despertam exatamente aquilo que desejam vencer. O que é nutrido cresce. Não se pode arrancar ervas daninhas enquanto se continua regando o solo onde elas nascem. Deus nos mostra um caminho melhor. Em Salmos 119:9, a pergunta é clara: como manter puro o caminho, guardando-o segundo a palavra do Senhor? A pureza não é sustentada apenas pela força de vontade, mas pela vigilância espiritual. Aquilo que você permite entrar pelos olhos e ouvidos define o ambiente da sua alma. Por isso, o chamado de Deus hoje é para que você comece a tratar sua mente como um lugar santo, onde Cristo é honrado e sua verdade governa. A palavra de Deus não apenas revela o problema, ela também apresenta o caminho da transformação. O Senhor sabe que a mente humana é constantemente disputada. Por isso, Ele nos chama a assumir responsabilidade espiritual sobre aquilo que cultivamos internamente. Em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo nos instrui a direcionar nossos pensamentos para tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e digno de louvor. Isso não é um conselho genérico, é um treinamento espiritual. Pensar corretamente é um exercício diário de alinhamento com o céu. Esse direcionamento exige intenção. Não acontece por acaso. Se você não escolhe conscientemente no que pensar, o mundo escolherá por você. Notícias carregadas de medo, entretenimento que banaliza o pecado, conversas que alimentam a amargura, tudo isso vai moldando o coração aos poucos. A mente começa a se acostumar com aquilo que não glorifica a Deus, e o que antes incomodava passa a parecer normal. A conformidade acontece de forma silenciosa. Por isso, Romanos 12:2 nos alerta a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. A transformação não é automática. Ela acontece quando nos apresentamos diante de Deus e permitimos que Sua palavra reformule nossos padrões internos. O mundo tenta nos moldar de fora para dentro, mas Deus transforma de dentro para fora. Ele começa na mente, alcança o coração e então se manifesta na vida prática. Essa renovação também envolve sensibilidade espiritual. É pedir ao Espírito Santo discernimento para reconhecer aquilo que aproxima você de Jesus e coragem
para abandonar o que esfria seu amor por ele. Onde há compromisso verdadeiro, não há espaço para convivência com aquilo que alimenta a carne. É necessário substituir concessões por confissão, segredos pela palavra e a culpa pela limpeza que só o sangue de Cristo pode oferecer. O salmista nos ensina a começar o dia com uma oração simples, porém profunda. Em Salmos 19,14, ele clama para que as palavras de sua boca e a meditação de seu coração sejam agradáveis ao Senhor. Essa deve ser a postura diária de quem deseja viver em santidade. Submeter pensamentos, intenções e reações à presença de Deus antes mesmo que o dia avance. Além disso, nossas escolhas práticas revelam aquilo que realmente valorizamos. Quando algo desperta tentação, a decisão de se afastar é um ato de adoração. Quando uma conversa gera amargura, o silêncio acompanhado de oração é um sinal de maturidade espiritual. Quando a ansiedade tenta dominar, Filipenses 4:6-7, nos lembra que devemos apresentar tudo a Deus em oração, e a paz de Cristo guardará nossa mente e coração. Pensamentos impuros não devem ser negociados, mas redirecionados. Encha o espaço com luz. Declare a palavra. Louve. Ore. Efésios 4:23 nos chama a sermos renovados no espírito da mente, não ocasionalmente, mas continuamente. Com o tempo, o Espírito Santo ajusta nossos desejos, e a santidade deixa de ser um fardo para se tornar um lugar de descanso. Deus não nos chama para viver em condenação, mas em liberdade. Ele vê cada luta e oferece graça suficiente para vencê-la. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje reconhecemos que precisamos de Ti não apenas em nossas decisões visíveis, mas também em nossa vida interior. Colocamos nossos pensamentos, intenções e imaginações diante do Teu altar, pedindo que tudo seja governado pela Tua verdade. Pai, nós desejamos ser completamente Teus. Queremos honrar o Teu nome com cada área da nossa vida, inclusive com aquilo que ninguém vê. Pedimos que a nossa mente seja alinhada com o céu, que nossos pensamentos sejam moldados pela Tua palavra e que o nosso interior concorde com a Tua vontade. Que a nossa mente seja um lugar onde a Tua voz é bem-vinda e a Tua sabedoria é obedecida. Renova o nosso entendimento, Senhor. Quebra padrões antigos que nos afastam de Ti. Remove pensamentos de derrota, culpa, medo e desânimo. Ajuda-nos a identificar rapidamente toda mentira que se levanta contra o conhecimento da verdade e dá-nos coragem para rejeitá-la. Ensina-nos a levar cativo cada pensamento que não glorifica o Teu nome, conforme a Tua palavra nos orienta. Lembra-nos, Pai, de quem somos em Cristo, que a nossa identidade não esteja firmada no passado, nem em falhas antigas, mas na obra consumada da cruz. A nossa força vem de Ti, a nossa esperança está em Ti. Que a nossa mente seja firmada naquilo que o Senhor declara a nosso respeito e não naquilo que o mundo tenta impor. Nós recebemos a Tua palavra, que diz em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Transforma-nos, Senhor. Renova-nos diariamente. Limpa toda a contaminação emocional, espiritual e mental. Ensina-nos a nos apegar ao que é verdadeiro, puro e agradável aos Teus olhos. Pedimos a graça de governar nossa vida mental com discernimento espiritual. Quando pensamentos ansiosos surgirem, direciona nosso olhar para Ti. Quando a tentação tentar nos dominar, fortalece nossa decisão de nos submeter ao Teu Espírito. Que nossa primeira resposta seja a oração e nossa postura constante seja a fé. Ensina-nos a amar o que Tu amas e a rejeitar tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Molda nosso foco, Senhor, para que nossa mente não seja dominada pelo medo ou pela amargura, mas pela paz e pela esperança que vem de Ti. Que a meditação do nosso coração seja agradável diante de Ti, ó Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Pai amado, diante da Tua presença, nós nos rendemos mais uma vez. Reconhecemos que nada pode ocupar o lugar que pertence somente a Ti. Se em algum momento o nosso coração foi dividido, se outros senhores tentaram governar nossa mente, sejam desejos, ambições, medo do futuro,
aprovação das pessoas ou apego às coisas deste mundo, hoje nós colocamos tudo aos teus pés. Declaramos que Tu és o único Senhor das nossas vidas. Jesus toma completamente o nosso coração porque Ele te pertence. Separa-nos para Ti. Santifica nossos pensamentos, nossos desejos e nossas escolhas. Conforme a Tua palavra em Colossenses 3:2, nós decidimos colocar a mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eleva o nosso foco, Senhor, para que vivamos para aquilo que é eterno e não para o que é passageiro. Guarda-nos da frieza espiritual. Não permitas que nos tornemos indiferentes à Tua graça ou acomodados diante da Tua misericórdia. Acende novamente o fogo do Teu Espírito dentro de nós. Dá-nos um coração sensível, obediente e apaixonado pela Tua presença. Que sejamos servos fiéis, que encontram alegria em fazer a Tua vontade. Senhor, nós reconhecemos que o tempo é precioso. Não queremos desperdiçar nossos dias com aquilo que não satisfaz. Dá-nos coragem para abandonar pessoas, hábitos e padrões que impedem nosso crescimento espiritual. Tu és o nosso maior tesouro. Tu és a nossa recompensa. Nada neste mundo se compara a Ti. Guarda a nossa mente diariamente. Que a Tua verdade seja a nossa proteção e as Tuas promessas sejam a nossa meditação constante. Revela o que precisa ser curado e conduz-nos à verdadeira liberdade. Quando nos sentirmos confusos, concede-nos sabedoria, como prometeste em Tiago 1:5. Nós pedimos agora sabedoria para escolher o que é excelente, dizer não às distrações e caminhar no caminho que Te honra. Quando a tentação surgir, lembra-nos da Tua fidelidade, pois a Tua palavra declara que sempre haverá um escape. Nós escolhemos amar-Te acima de todas as coisas. Consagramos novamente nossa vida, nossos planos e nosso futuro a Ti. Que a Tua palavra habite ricamente em nós e que nossa vida revele a Tua bondade. Que os pensamentos se tornem adoração. Que as escolhas se tornem obediência. Que nossos dias se tornem testemunho. Recebemos a Tua graça renovadora e Te agradecemos porque Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Em nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Se você precisa de uma oração específica, compartilhe conosco. Será uma honra orar por você. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé, ouvindo mais orações e mensagens que edificam a alma, acesse o canal, se inscreva e caminhe conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre.